Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo e nessa aula a gente vai estudar a segunda parte sobre serviços públicos, onde a gente vai ver os princípios aplicáveis. Bem, gente, então antes de começar aqui, se inscreva no canal, né? Depois do vídeo comenta, ajuda a gente aí para não ficar de fora das novidades e poder manter o nosso canal aqui motivado, beleza? E confira também no link da descrição os livros que foram publicados que podem ajudar nos estudos, o curso também de Direito Constitucional. Qualquer dúvida é só acessar nosso site direitoemtópicos.com. Vamos lá, serviços públicos, a segunda parte. Nessa aula, a gente vai estudar os princípios aplicados, beleza? Então, a gente já vai começar direto aqui pelo princípio da continuidade. Esse princípio também é chamado de princípio da permanência, onde os serviços públicos devem ser prestados de forma ininterrupta. Bem, contudo, pode, num caso de uma situação excepcional, o serviço público ele pode ser interrompido. A doutrina da jurisprudência elenca os seguintes casos aqui que não ensejam descontinuidade da prestação do serviço público. Por exemplo, uma situação emergencial, como no caso de um apagão devido a danos assim na rede elétrica, depois de uma forte tempestade, né, que ocorre muito, né? Então aqui, se interromper o sistema, não há problema, né? Não está violando o princípio da continuidade, porque foi uma situação surreal, não teve como prever. A outra é quando há um aviso prévio, né, num caso de razões de ordem técnica, como a gente vê às vezes telefonia, internet, aí suspende a internet porque estão fazendo uma manutenção emergencial em algum lugar tal, né? Ou para a segurança das instalações também, em razão de ou também no caso do usuário não pagar, né? Se você não pagar a luz, aí eles cortam a sua luz, aí é permitido da descontinuidade do serviço. Beleza? O outro princípio é o princípio da generalidade ou da universalidade. Aqui consiste em que os serviços públicos devem ser prestados indiscriminadamente, mas com foco no princípio da igualdade ou neutralidade. Bem, entretanto, aqui, quando há uma desigualdade entre os usuários, né, a lei ela pode permitir que a prestação de serviço seja feita de forma proporcional, como um exemplo aqui, o caso da gratuidade aos maiores de 65 anos no transporte público. Outro princípio é o princípio da atualidade. O entendimento que se traz nesse princípio é que os serviços públicos devem ser prestados continuamente e de forma atualizada. Ele deve se adequar à sua prestação com as novas técnicas e tendências do mercado, né, com o objetivo de evitar que se torne um serviço obsoleto. A doutrina também tem chamado esse princípio de princípio do aperfeiçoamento, da adaptabilidade e também de princípio da mutabilidade. Outro princípio é o princípio da modicidade das tarifas. Aqui a gente quer dizer que o prestador de serviço público ele deve ser remunerado de maneira razoável, né? De forma que não se torne uma oneração excessiva para o usuário. Ou seja, o prestador de serviço tem que receber um dinheiro que possa manter, né, sustentável a prestação de serviço e, ao mesmo tempo, essa tarifa não pode ser exorbitante, uma coisa absurda que o usuário não tenha condições de pagar. O outro é o princípio da cortesia, né? Também chamado aqui de princípio da urbanidade. Ele significa que é dever do prestador de serviço tratar os usuários com civilidade e urbanidade, né? É a moralidade, a educação, né? O bom senso. O outro princípio, o princípio da segurança. Bem, para esse princípio, os serviços públicos devem ser prestados com o mínimo de risco possível para o usuário. Deve aqui o prestador, gente, ele adotar providências que minimizem o máximo os riscos, né? O próximo, e para a gente fechar essa aula aqui, o princípio da eficiência. Esse princípio ele tem a previsão constitucional, que é um dos princípios da administração pública, né? E significa dizer que o serviço público ele deve ser prestado com a melhor performance possível, gente, aportando o quê? Um máximo de recurso financeiro para a realização desse fim. Não adianta ele ficar só enchendo o bolso e não melhorar o serviço, né? Que a gente vê ocorrendo muito no transporte público, tal, deixa sucateado, tal. Apesar de você está sendo remunerado, mas uma remuneração razoável conforme o princípio da modicidade das tarifas, né? E o dinheiro excedente poder melhorar, manter a manutenção do serviço, né? A energia elétrica, a distribuição de rede de internet, essas coisas. Então o princípio da eficiência ele visa esse aspecto. Bem, com esses princípios enumerados que a gente fez aqui nessa aula, a gente pode encerrar essa aula de Direito Administrativo, onde a gente estudou a segunda parte dos serviços públicos. Na próxima aula a gente vai ver a terceira parte do assunto, né, onde a gente vai abordar os direitos e obrigações nos contratos administrativos para prestação de serviço público, beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.